dia a todos, caros amigos e amigas. Hoje, mais um domingo de estudos da Associação Jurídico Espírita do Estado de Pernambuco. E na nossa AGE temos a ilustre presença de Kelps Vasconcelos, né, que vai tratar do tema dos princípios constitucionais à luz da doutrina espírita. Então, Kelps, fique à vontade. Primeiramente, antes de tudo, né, vamos fazer a prece de início. Se tiver algum voluntário que queira fazer a prece, então vou passar a palavra para a nossa presidente, né, Bárbara. Então vamos nos concentrar, né, elevar nosso pensamento ao alto, pensar no nosso querido Jesus, em Deus, nos bons amigos espirituais. Agradecer a Deus por esta oportunidade, por esta manhã, por este estudo. Rogar que tudo ocorra em paz, que possamos aproveitar as reflexões que o nosso irmão vai trazer hoje da melhor forma, em todo o seu conteúdo, que possa nos ajudar na nossa jornada, na nossa caminhada, nas nossas atividades profissionais. Assim seja. Muito bom dia a todos. Agradecer, antes de mais nada, a Bárbara, né, pelo convite que me formulou para que estivesse aqui participando, né, desta live, né, que para mim, com certeza, com bastante satisfação que eu faço, primeiro por ter uma boa afinidade com a AGE, né, por ser também da área jurídica, né, ligado à ABRAME, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, mas sempre nas reuniões das entidades espíritas especializadas, dentre as quais a ABRAME e a AGE fazem parte, junto ao Conselho Federativo Nacional. Então, essa relação bem próxima, né, e é importante que a gente estreite cada vez mais essas relações, né? Embora sejam instituições distintas, têm objetivos comuns e que temos que realmente manter sempre essa ligação bastante forte. Inclusive com o Tiago Essado, que foi o presidente da AGE Brasil, já participei de vários eventos no Brasil afora, né? E hoje é uma presidente, agora me fale o nome da atual presidente da AGE Brasil, mas também já estivemos com ela em reuniões do CFM. Juliana Penteado, Kelps. O presidente da AGE é Juliana Penteado. Isso, Juliana Penteado, justamente, né? Pois bem, Renan, caros amigos, o tema princípios constitucionais à luz da doutrina espírita. Vamos tentar aqui fazer um apanhado, né, mais fidedigno possível daquilo que nós possamos ter de correlação entre esses princípios que temos na nossa Constituição com a base nossa doutrinária, que é a codificação. A doutrina espírita, nós sabemos que é uma doutrina essencialmente consoladora, é uma doutrina esclarecedora. A mim, particularmente, me esclarece sobre tudo que se possa ter de questionamentos a respeito da vida, a respeito de tudo, né? Eu encontro respostas dentro da doutrina espírita para todo e qualquer questionamento. E certamente não somente eu, qualquer um que se depare com a leitura, né, das obras da codificação vai encontrar nela essas respostas, a não ser naquilo que não estejamos ainda com a nossa capacidade plena para compreender, né, e aprofundar ainda mais esse conhecimento. Mas ela é, sim, uma doutrina extremamente esclarecedora e consoladora. Ela nos traz realmente um consolo muito grande em relação às coisas da vida, o consolo de saber que a vida não termina com a morte do corpo físico, consolo em saber que, pela lei de progresso, nós jamais poderemos nos colocar numa situação pior do que a que estamos vivenciando hoje.
né? Porque nós estamos sempre rumando no caminho da perfeição, então não podemos retroagir na nossa condição, né? Enfim, essa doutrina maravilhosa que nós temos tem na sua base, dentre as obras da codificação, o Livro dos Espíritos, que tem no seu livro terceiro as chamadas leis morais, né? E é justamente dessas leis morais que nós vamos extrair alguns elementos para fazer essa ligação, esse liame entre os princípios doutrinários e os princípios constitucionais que nós temos na nossa atual Constituição. Então, nós sabemos que dentre essas leis morais, essas leis naturais, leis divinas, que são mencionadas no Livro dos Espíritos, nós temos a chamada lei de progresso. Tudo evolui, tudo progride. O universo evolui, né? Os planetas evoluem, os espíritos evoluem. Nada fica estagnado no universo, né? Estamos sempre nesse processo de crescimento, de evolução, de progresso. Então, é natural que, com o passar do tempo, tenhamos novos valores, tenhamos novas percepções a respeito da vida, novas percepções a respeito dos direitos, novas percepções a respeito daquilo que nos cabe fazer enquanto seres espirituais em processo evolutivo aqui na Terra. E aí nós sabemos que nós temos as leis divinas e nós temos as leis humanas, que tem uma diferença básica, uma diferença essencial. As leis divinas, justamente por terem origem no Criador, são leis perfeitas e imutáveis. Lógico, senão não teríamos como acreditar em um Deus soberano perfeito, né? É a perfeição. Então, uma lei, né, emanada da divindade jamais poderia ser uma lei imperfeita, uma lei mutável, uma lei que servisse para uns e não servisse para outros, servisse num determinado tempo e não servisse mais em outro tempo. Não, elas são perenes, são imutáveis. Já as leis humanas, por serem fruto da cultura humana, fruto da vontade humana imperfeita ainda, é natural que essas leis sejam também imperfeitas e sejam mutáveis. Então, a lei que vigorava algum tempo atrás num determinado local, certamente, depois de algum tempo, já não mais fará nenhum sentido, né? Já terá evoluído, já terá progredido à medida que aquelas pessoas, aquele povo, também vai evoluindo individual e coletivamente. Então, a lei humana que valia no passado, muitas vezes já não vale mais hoje. E essa mutação, essa adaptação, vem justamente em decorrência dessa própria lei de progresso. Normalmente, a mudança que ocorre nas leis, ou as mudanças que ocorrem nas leis, são fruto exatamente dessa evolução humana. O espírito humano evolui e muito daquilo que era admissível antes passa a não ser mais, ou pelo contrário também, algo que era proibido em um determinado momento passa a ser permitido por se ajustar cada vez mais às leis naturais, às leis divinas. E é exatamente nesse sentido da lei de progresso que as próprias leis humanas vão evoluindo no sentido de se aproximar dessas leis divinas. É um processo natural, inexorável, inevitável. Não há como barrar o progresso das leis, como não há como barrar o progresso dos espíritos, né? Ainda que estacionemos durante muito tempo num determinado patamar, nós sabemos que
em algum momento, ainda que seja por força de forças naturais que acelerem esse nosso progresso, com certeza, em algum momento, nós vamos atingir esse patamar máximo. Então, vão sendo extraídos das leis humanas os elementos que estiverem em desacordo com as leis naturais. E o que seriam essas leis naturais? Justamente as leis divinas, aquilo que estaria no máximo de valoração moral, aquilo que nós precisamos alcançar enquanto seres espirituais que somos. Então, nós temos, no próprio Livro dos Espíritos, Kardec indaga a respeito da necessidade das leis humanas, se não seria suficiente termos as leis divinas, e a resposta também é bastante clara, como de resto, em todas as respostas que são dadas no Livro dos Espíritos pela espiritualidade, uma resposta bem clara e objetiva, no sentido de que nós ainda precisamos das leis humanas. Seria, sim, bastante a existência das leis naturais, desde que todos os seres humanos a conhecessem e obedecessem, e seguissem essas leis naturais. Como não é o caso, como ainda estamos nesse mundo de provas e expiações, é natural que ainda precisemos das leis humanas imperfeitas para regular as relações sociais, que, do contrário, estaríamos vivenciando um caos. Já pensou se não houvessem leis humanas para regular as relações sociais, as relações entre nações, seria realmente o caos. E já evoluímos muito nisso, já evoluímos bastante, até mesmo em relação aos conflitos de interesses entre nações. As próprias guerras, elas têm seus parâmetros, seus limites, que são aceitos, digamos assim, pela comunidade internacional e que não podem ser violados. Isso já reflete um grande progresso da humanidade, coisa que alguns séculos ou milênios atrás não ocorria. Então, nós temos a nossa atual Constituição Federal, a Constituição Federal de 1988, considerada Constituição Cidadã, que traz, de fato, comparando com outros textos constitucionais anteriores, desde a primeira Constituição de 1891, nós temos vários pontos que nós poderíamos destacar como sendo pontos de evolução, de progresso. Muitos dos direitos, muitas das garantias que nós não tínhamos no passado foram incorporados à atual Constituição. Uma Constituição bastante prolixa, que regula no detalhe muitas das nossas ações, muitos dos nossos atos, mas que se fez necessária diante da circunstância política que vivenciamos naquele momento e que exigia realmente uma Constituição mais garantista, uma Constituição que trouxesse, regulasse melhor os valores mais caros para a nossa sociedade. E a Constituição sempre formada por princípios e normas. É claro que não vamos avançar aqui em questões mais de ordem jurídica, mas existem os princípios, que são aquelas diretrizes fundamentais, aquelas diretrizes básicas que devem servir de modelo, que devem servir de interpretação, de parâmetro de interpretação das demais leis infraconstitucionais e que servem de baliza para todo o ordenamento jurídico. Mas também ela traz algumas normas, algumas disposições que não têm digamos assim, uma validade tão abrangente quanto teria de um princípio, mas que também
deve ser com eles compatíveis e que sirvam também de regulação da vida social, da vida de uma maneira geral. Então, nós vemos, ao longo da história, né, do nosso país, fazendo um recorte especificamente com relação ao Brasil, à legislação brasileira, ora, até algumas décadas atrás, a mulher não tinha direito a voto, o pobre não tinha direito a voto, né, o analfabeto não tinha direito a voto, né? Então, o princípio da cidadania que é previsto na Constituição Federal já nos revela, né, uma necessidade de tornar o máximo possível, né, uma sociedade plural, né, uma sociedade que tenha a participação mais efetiva de todos os segmentos da nossa sociedade. E o que falar, então, dos direitos fundamentais? Os direitos fundamentais, né, os direitos sociais que nós temos na atual Constituição Federal, principalmente aqueles que estão ali catalogados no artigo 5º e no artigo 7º da Constituição Federal, são normas, mas que têm um valor muito mais significativo, né, considerados mesmo princípios constitucionais, né, que servem de base realmente para toda a interpretação do ordenamento jurídico. Então, foi um avanço muito grande para a nossa sociedade, para o nosso país, a nossa nação, o advento da Constituição Federal de 88, que trouxe realmente esses princípios fundamentais e esses direitos e garantias fundamentais que são imutáveis dentro do nosso ordenamento jurídico, né? Nós sabemos, né, da condição dessas normas de consideradas cláusulas pétreas da Constituição, que não podem ser mudadas por uma Constituição derivada, né? Uma alteração da Constituição que não seja por meio de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Então, não pode nem haver uma emenda constitucional para suprimir esses direitos e essas garantias que nós temos como fundamentais na nossa Constituição Federal. E isso é de muita valia, principalmente quando nós vemos surgir nas discussões, debates acadêmicos ou não, a respeito de legalização do aborto, legalização da pena de morte, legalização da eutanásia, tudo isso que, a meu ver, e aí evidentemente não estaria sozinho nisso, né, a gente sabe que são situações que conflitariam diretamente com a própria Constituição, porque o artigo 5º, caput do artigo 5º da Constituição Federal, traz a garantia fundamental da inviolabilidade do direito à vida. Então, vejam, qualquer norma, seja constitucional, né, por meio de uma emenda, seja por meio de uma lei infraconstitucional, que venha a suprimir ou a mitigar ou a relativizar o direito à vida, ela será inconstitucional, porque estaria violando o caput do artigo 5º da Constituição, que é uma cláusula pétrea, a garantia da inviolabilidade do direito à vida. E vejam que, comparando com as constituições anteriores, nenhuma outra nos trouxe essa garantia da inviolabilidade do direito à vida. O que existia, em muitas delas, era a garantia da inviolabilidade dos direitos inerentes à vida, o que é uma coisa bastante diferente. Então, o valor protegido pela atual Constituição é a própria vida humana. Nas anteriores, eram os direitos inerentes à vida. Quais seriam esses direitos? Os direitos básicos, né? Direito à moradia, direito à liberdade, direito a patrimônio, direito a
enfim, educação, saúde, transporte, etc. Então, os direitos inerentes à vida, que tínhamos nas constituições anteriores, hoje foram elevados a um valor muito mais significativo, que é a garantia da inviolabilidade do direito à vida, a própria vida como sendo esse valor máximo a ser protegido pela nossa Constituição. E aí nós vamos ter, né, alguns desses princípios. Claro que a Constituição atual ela traz inúmeros princípios, né, mas eu destaquei apenas alguns mais significativos para trazer aqui para debate, né, sem prejuízo que outros também possam ser trazidos na segunda parte, né, das discussões, mas eu destaquei alguns que são mais significativos e que trazem uma correlação mais direta, uma correlação mais específica com alguns dos ensinamentos, com alguns dos princípios mesmo doutrinários, né, que nós temos na nossa doutrina espírita. Então, nós temos, por exemplo, o princípio da igualdade ou da isonomia. É um princípio constitucional. Então, todos são iguais perante a lei. Então, já é uma garantia ou um princípio que traz para todos, né, um parâmetro de igualdade, de raça, cor, sexo, ideologia, etc. e tal. Então, todos somos iguais perante a nossa Constituição Federal. Claro que nós sabemos também que, pelo princípio da isonomia, né, deve ser considerado no aspecto jurídico, né, sermos iguais naquilo que for realmente possível ser igual, né? Existem alguns aspectos que fazem com que, mesmo diante desse princípio da igualdade, e mesmo sem violar esse princípio, existem algumas diferenças que a própria Constituição já prevê, que traz algumas diferenciações. Por exemplo, né, a questão da mulher, a mulher ter direito a uma aposentadoria com menos tempo de contribuição do que o homem. Isso viola o princípio da isonomia? Não. Né? É a questão de tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida das suas desigualdades. Então, há aspectos sociais, aspectos antropológicos, aspectos jurídicos que fazem com que se conceda essa diferenciação no tempo de contribuição para fins de aposentadoria em relação a mulheres e homens. A questão penal, né? Somos todos iguais? Somos, mas tem aqueles que são inimputáveis na Constituição Federal, os menores de 18 anos, por exemplo, né? Então, são aspectos que a própria legislação, a própria Constituição prevê de diferenciação. Não dá para se ter aquele parâmetro absolutamente igualitário para tudo e para todos, em todos os aspectos. Não é? E na nossa doutrina espírita, não é diferente. Todos nós somos espíritos em igualdade de condições. Todos nós fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes, com a mesmíssima capacidade de evoluir, de atingir o máximo de evolução que nos esteja reservado. Então, não importa se o espírito nasce em determinado momento no sexo masculino, em outro no sexo feminino, ora nasça rico, ora nasça pobre, ora nasça com inteligência, ora nasça com alguma limitação neurológica que lhe suprima, né, a razão e o discernimento, enfim, mas todos somos iguais. As diferenças vão ocorrer de acordo com as escolhas de cada um, o livre-arbítrio de cada um, que vai fazendo com que uns evoluam mais rapidamente que outros, que uns tenham mais experiência porque já viveram
muito mais tempo, já tiveram muitas passagens, né, na crosta terrestre e já evoluíram mais, né? Então, essas diferenças são naturais mesmo dentro da doutrina espírita, o que não faz com que os espíritos sejam tratados de modo diferente. Todos são tratados perante as leis de Deus de uma forma igualitária, mas sempre a cada um de acordo com as suas obras, de acordo com o merecimento de cada um, de acordo com a necessidade evolutiva de cada um, né? E nós sabemos também, na doutrina espírita, também isso é bastante esclarecedor, com relação a essas desigualdades sociais, que, se por um lado são fruto da própria imperfeição humana, por conta do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, dos nossos males morais de maneira geral, nós sabemos que nada nos acontece por acaso. Então, se alguém hoje está vivenciando uma situação de miséria, de pobreza, de sofrimento material, é porque faz por merecer estar passando por aquela situação, o que não nos impede, muito pelo contrário, aqueles que estejam em situação melhor, de poder ajudar a cada um. Não fazer como aqueles que dizem, não, se cada um está passando pelo que merece passar, o que precisa passar, então não vou ajudar não, que eu estaria violando as leis de Deus, né, de acordo com esse entendimento. Claro que não. Também nos cabe, enquanto seres espirituais, evoluir. Nós precisamos, sim, ajudar, até porque não sabemos se nós não fomos também, de algum modo, partícipes de algum fator que desencadeou aquela situação atual daquele outro irmão, daquele outro espírito. Será que não fomos nós que os colocamos naquela condição? Por conta de alguma vivência passada, algum ato praticado no nosso passado, e que teria chegado o momento de nós fazermos diferente, reparando esse mal, né? Então, essas desigualdades sociais são fruto mesmo das nossas escolhas. Aqueles que, por exemplo, abusaram da sua riqueza, abusaram do seu poder em uma determinada encarnação, certamente virá em outra, vivenciando o outro polo, né? Passando pelas necessidades que fez os outros passarem, passando pelo sofrimento que impuseram aos outros, né? Então, esse desequilíbrio, essa desigualdade é natural. A desigualdade das riquezas, por exemplo, o próprio Livro dos Espíritos também nos esclarece. Ora, se Deus distribuísse todos os bens existentes na Terra de maneira equitativa para todos os habitantes, para todos os seres encarnados que aqui estejam, certamente, passado algum tempo, de acordo com as escolhas de cada um, com as aptidões de cada um, ou mesmo com a ambição de cada um, ou a leniência, a preguiça de outros, depois de algum tempo, certamente haveria novamente uma desigualdade de riquezas, porque uns conseguiriam amealhar riquezas para si e outros as perderiam, né, por sua própria inaptidão, sua inabilidade, sua preguiça, sua leniência, enfim. Então, de algum modo, essa desigualdade também reflete a desigualdade evolutiva dos habitantes aqui da Terra, dos espíritos que estejam aqui vinculados à Terra, né? Então, são aspectos que a gente precisa ter em mente quando nós vamos analisar historicamente e sociologicamente a situação do nosso país ou de outros países, né? A situação da humanidade aqui na Terra. Mas tudo sempre dentro de um planejamento, tudo dentro de se não uma imposição, mas uma certa predeterminação em relação à condição
de cada um aqui na Terra. Então, esse seria um aspecto. Aí nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana, que, na verdade, é considerado na doutrina como um macro-princípio. É um princípio de uma valoração muito maior do que outros muitos princípios, né? Esse princípio da dignidade da pessoa humana é o mais universal de todos os princípios. Aliás, decorrem desse princípio vários outros princípios. É por isso que é considerado um macro-princípio. E serve realmente de parâmetro regulador, parâmetro interpretativo para todo o nosso ordenamento jurídico. Então, nós temos como vida digna, dignidade da vida humana, o que poderia ser considerado uma vida digna. Uma vida que tenha assegurada a elas certos valores, como direito ao trabalho, moradia, transporte, saúde, educação, privacidade, liberdade, paz. Tudo isso dentro do contexto de um único princípio maior, o princípio da dignidade da pessoa humana. E aí também, justamente por ser um princípio aberto, um conceito aberto de dignidade da pessoa humana, também pode se prestar, infelizmente, a interpretações equivocadas, interpretações que, a pretexto de assegurar a dignidade da pessoa humana, estejam, na verdade, violando esse próprio princípio. Eu vou dar um exemplo aqui que me parece bastante claro, pelo menos para mim, de uma aplicação equivocada desse princípio num julgamento. E me refiro aqui ao julgamento no Supremo Tribunal Federal, daquela DPF, não me lembro o número, só me engano, 554, coisa assim, que tratou do aborto dos anencéfalos. Partiu-se de uma premissa equivocada. Partiu-se da premissa de que não havia vida naqueles fetos que estavam diagnosticados como anencéfalos. Quando, na verdade, e aí a própria ciência demonstra isso, existe sim vida. E vida limitada, sim, né? Com uma série de restrições, né? Restrições, inclusive, até a própria possibilidade de sobrevivência após o parto. São pouquíssimos os casos, porém existem, de fetos anencefálicos que foram gerados até o final da gestação, nasceram e sobreviveram mesmo com todas essas limitações por 10, 12, até 14 anos de idade. Existem casos anotados nesse sentido. Inclusive um aqui próximo, em Maceió, que é um caso que ficou bastante conhecido e divulgado, né? Então, existe vida. Mas partiram de um entendimento equivocado de que não havia vida num feto anencefálico e, portanto, deveria ser prestigiado a dignidade da pessoa humana em relação à mulher gestante, para que ela não pudesse ser submetida a uma gestação até o seu termo natural, porque aquilo estaria ferindo a sua própria dignidade, né? Então, aplicaram esse princípio da dignidade da pessoa humana para favorecer a gestante, sob o entendimento equivocado de que não havia vida. Mas vejam, se existia vida, e existe de fato vida num feto anencefálico, a garantia que está lá no caput do artigo 5º da Constituição, que eu já mencionei aqui, a garantia da inviolabilidade do direito à vida, essa sim é que era uma garantia que deveria ser preservada, porque é uma garantia muito mais
importante do que o da dignidade da pessoa humana. Só existe dignidade se houver vida. A vida é o valor máximo, o valor maior de qualquer ordenamento jurídico. Então, não poderia jamais ser aplicado um outro princípio que confrontasse com o direito à vida. Não existe dignidade se não houver vida, não existe saúde se não houver vida, não existe liberdade se não houver vida, não existe paz se não houver vida, não existe, né? Todos esses outros valores, ou todos esses outros princípios, esses direitos e garantias, só existem enquanto existe a vida, ou porque existe a vida. Então, a vida é que deveria ser preservada. Então, vejam que nesse julgamento aplicou-se, a meu ver, com todo respeito, mas de maneira equivocada, o princípio da dignidade da pessoa humana, como, aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal tem, em outras ocasiões, agido da mesma forma, ou interpretado da mesma forma, como no julgamento de um habeas corpus, de alguns 4 anos ou 5 atrás, em que foi autorizada a prática do aborto com base na dignidade da pessoa humana, né? No sentido de que a mulher teria o direito de escolher até 3 meses de gestação se mantém ou não aquela gestação, que aí vem a questão do... Aí se baseando também em outros princípios, né? O da... Como é o nome que se dá, meu Deus? Quando você faz o planejamento familiar, né? Planejamento familiar, né? A mulher tem direito ao planejamento familiar, a mulher tem direito de escolha, a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo, né? O próprio corpo sim, mas não o corpo que está sendo gerado em seu ventre, né? Então, é um princípio, um macro princípio que precisa ser aplicado, como sempre, de uma forma bastante cautelosa para que não viole outros princípios. A doutrina espírita não traz especificamente a dignidade da pessoa humana enquanto, digamos assim, um princípio doutrinário. Não de forma direta, mas por todos os valores morais que a doutrina espírita nos conclama, né, a abarcar e praticar, é natural que nós consigamos enxergar nesses valores morais também esse valor maior da dignidade da pessoa humana, ou do espírito humano, enquanto sujeito de direitos e de interesses, né, que devem ser preservados. Então, qualquer discussão a respeito de valores ou de direitos e garantias que sejam inerentes à vida ou que sejam especificamente relativos à vida, eles ferem, né, a própria Constituição Federal. E aí nós vamos avançando mais um pouco, princípio da liberdade, né? Nós temos na nossa Constituição Federal vários dispositivos, principalmente no artigo 5º, que dão esse direito à liberdade. Aí tem a liberdade de expressão, liberdade de escolha, a livre iniciativa, né? Nós temos princípios do devido processo legal, que prevê que ninguém pode ser preso ou processado senão em virtude de lei, né, do devido processo legal. Então, a liberdade humana, e aí nós voltamos já lá para a Revolução Francesa, né, os princípios, né, basilares da Revolução Francesa, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, né? Justamente nessa sequência, os direitos humanos foram de primeira, segunda e terceira gerações e que os ordenamentos jurídicos, de maneira geral, contemplam, pelo menos no mundo ocidental,
esses direitos fundamentais são contemplados, né? Então, o direito de liberdade é um direito inerente também ao ser humano. Ninguém pode ser privado da liberdade se não for por uma prática, alguma conduta que a lei considere como violadora do ordenamento jurídico, que permite, dentro do devido processo legal, suprimir aquela liberdade. E aí nós temos também, na própria doutrina espírita, a lei de liberdade. É uma daquelas leis morais também previstas no livro terceiro de O Livro dos Espíritos. A lei de liberdade. Principalmente naquilo que diz respeito ao nosso livre-arbítrio. Deus não nos impõe nada. Aliás, a doutrina espírita, de maneira geral, também não nos impõe nada, ela nos propõe. Ela propõe uma conduta, propõe um modo de viver, propõe uma atitude a ser praticada por cada um de nós, visando sempre ao nosso progresso. Mas Deus nos dá a liberdade de escolher, a liberdade de agir de acordo com o nosso próprio entendimento, assumindo, sim, as consequências naturais dos nossos atos, pela lei de causa e efeito, porém, Deus não tem pressa. Ele sabe que cada um de nós vai crescer, cada um de nós vai evoluir, cada um de nós vai atingir a perfeição, porém, dentro do seu próprio ritmo, dentro da sua própria escolha. E esse livre-arbítrio, essa liberdade que Deus nos concede, também é, de certa forma, contemplado no nosso ordenamento jurídico. Nós temos, sim, determinadas liberdades restritas de algum modo, né? Mitigadas de algum modo, porque também se houvesse liberdade total para cada um de nós agir da forma como quer, né? Sem visar também os direitos alheios, aí, claro, também estaríamos vivenciando um caos, né? A própria lei de justiça, que seria a justiça. Justiça é dar a cada qual o que é seu, respeitar cada qual os limites, né, do outro. Aí vem o direito de vizinhança, aí vem o direito ao patrimônio, né? Então, ninguém pode violar, pode ultrapassar os limites da sua ação, se não respondendo por seus próprios atos, seja pelas leis dos homens, seja pelas leis de Deus. E aí a justiça humana e a justiça divina também vão no mesmo sentido, né, das leis humanas e as leis divinas. A justiça humana é falha, é imperfeita, porque decorrente também da aplicação de leis imperfeitas, provas produzidas de forma, muitas vezes, equivocada ou até de má fé. No entanto, é necessário que haja a justiça humana. Mas as leis de Deus e a justiça divina, ela não é falha, ela é perfeita, como deveria realmente ser, como deve ser realmente. Então, o que escapa à atuação da justiça humana não vai jamais escapar à atuação da justiça divina. É implacável. E vejam que, a guisa de exemplo, perante as leis dos homens, há alguns atos, há algumas práticas que sequer são consideradas ilícitas, como, por exemplo, a trama para o cometimento de um crime. Enquanto está apenas idealizado na mente humana, mas sem pôr em prática,
aquela conduta, aquele pensamento escapa à atuação da justiça humana. Se eu apenas planejo a prática de um crime, mas eu não executo esse crime, se eu não ponho em prática aquele meu planejamento, ele é impassível de qualquer punição. É um fato atípico para as leis humanas. Mas o mero fato de nós pensarmos em praticar um determinado crime, o fato de planejarmos a prática de uma conduta contrária às leis de Deus, mesmo que não executemos, que não ponhamos em prática, nós não estaremos jamais escapando da aplicação da justiça divina em relação àqueles nossos pensamentos. Nossos pensamentos não passam despercebidos perante a justiça divina, né? Então, vejam que são aspectos bem específicos, mas que dá para a gente fazer uma certa distinção entre os princípios constitucionais e princípios doutrinários que tratariam de uma mesma situação, porém, muitas vezes de uma forma bastante diferente, né? E é nisso que está realmente a riqueza do direito, é nisso que está a riqueza da própria doutrina espírita, né? Esclarecedora, como eu falei. Então, existem, claro, muitos outros princípios, princípios da soberania, né? Princípio, deixa eu até ver aqui que princípio da cidadania, da soberania, né? Do pluralismo político, um trava-línguas aqui, né? E que também seriam dignos de destaque, mas que me parecem serem de menor, digamos assim, correlação direta com o que nós possamos verificar na doutrina espírita, né? Então, esse seria mais ou menos assim um apanhado mais específico, né, desses princípios que são mais condizentes com as leis morais, condizentes com as leis de Deus e que permitem realmente essa valoração, né, tanto perante as leis humanas quanto pelas leis morais que nós vimos aqui. Como eu falei, existem alguns outros princípios que são realmente interessantes, o princípio da soberania mesmo, né? Soberania. A gente sabe que a soberania é aquela autonomia, né? É muito mais que uma mera autonomia, mas a soberania, né, o país, enquanto nação, ela tem soberania perante as demais nações para agir de acordo com o seu entendimento, de acordo com as suas normas internas, né, respeitando, claro, as leis internacionais, os tratados, os acordos, enfim, todas as convenções que forem pertinentes. Mas vemos também na própria doutrina espírita, né, uma regulação, digamos assim, em relação a isso daí, quando nós vemos a própria doutrina espírita, e aí me perdoem, eu sou péssimo de memória para dizer a questão tal, né, do Livro dos Espíritos, eu não consigo, né, eu acho que a única questão do Livro dos Espíritos que eu tenho de cor é a primeira, né? O que é Deus, né? É a única que eu tenho de cor na minha mente, é esse questionamento, né? Então, não sei dizer aqui de memória qual seria a pergunta, mas Kardec, em algum momento, né, indagando a respeito da questão das nações, né, dos conflitos, das guerras e tudo mais, né, e a espiritualidade esclarecendo que esses limites, essas fronteiras que existem hoje entre as nações, embora devam ser preservadas, porque é natural, né, que questões de ordem cultural, questões de ordem local, né, existam e persistam, mas as diferenças entre essas nações
aos poucos tende a diminuir. É um processo natural dessa própria evolução humana. À medida que a humanidade vai se elevando, à medida que a humanidade vai individual e coletivamente evoluindo, vai progredindo, é natural também que esses interesses que hoje geram conflitos, guerras, invasões, etc. e tal, interferências de uma nação sobre a outra, de um país sobre o outro, isso tudo tenderá a se esvair, porque não haverá mais esse egoísmo e esse orgulho, né? É muito importante nós termos, sim, a nossa soberania nacional, é importante que nós tenhamos também, no plano individual, né, a questão da a pessoa que é muito o patriotismo, né? Tudo isso é extremamente importante, mas a tendência natural que existe nesse processo evolutivo da humanidade é que tudo isso ceda lugar a uma maior fraternidade, uma maior comunhão entre as nações, não mais prevalecendo o interesse material, não mais prevalecendo as guerras, os conflitos armados, né? Sempre com vistas a aumentar o poder, aumentar a riqueza de uma determinada nação, né? Mas sempre, sempre lembrando que tudo isso decorre dessa lei de progresso, que para mim é uma das mais significativas que nós temos dentre as leis morais que o Livro dos Espíritos nos traz, que é realmente essa lei de progresso. É ela quem nos revela, né, praticamente todos os aspectos da doutrina espírita. A questão da lei de ação e reação, ou de causa e efeito, decorrência natural da lei de progresso. Nós só evoluímos, só progredimos quando nós nos libertamos dos nossos males, nos libertamos das nossas mazelas morais, né? E na obra O Céu e o Inferno, né, Kardec nos traz de uma forma bastante clara também quais seriam as 3 etapas para a regeneração do espírito. Nós todos que somos espíritos ainda imperfeitos, passíveis de equívocos e cometendo muitos erros ao longo da nossa vida, da nossa trajetória espiritual, para nós nos regenerarmos, para nós podermos avançar outros degraus, né, no processo evolutivo, nós temos que passar por essas 3 etapas que Kardec nos revela na obra O Céu e o Inferno. Primeiro, o arrependimento. Se nós não nos arrependermos dos nossos equívocos, mas eu falo aqui do arrependimento sincero, aquele arrependimento que faz com que o espírito reconheça realmente que agiu de forma errada, de forma equivocada. Arrependimento esse que também é diferente do remorso. O remorso é improdutivo. O remorso faz com que você fique com aquele sentimento, aquele sofrimento entranhado, você fica remoendo dentro de si aquela sensação de que errou, e aquilo vai lhe fazendo estagnar naquele mesmo ponto. Você só progride realmente, você se arrepende, que é diferente. O arrependimento sincero é aquele que faz com que você realmente reconheça o erro e se proponha mudar, se proponha desfazer o erro ou refazer o seu caminho para não mais cometer aquele erro. Então, esse é o primeiro passo. O segundo é a expiação. Pela lei de causa e efeito, aquilo que nós impomos de sofrimento ao outro, nós teremos que responder por isso. O mal que praticamos, nós teremos que responder por isso.
Então, nós temos que expiar. Nós viremos em várias encarnações sucessivas até um dia nós conseguirmos suplantar aquela atitude negativa do passado, substituindo-a por atitudes positivas, atitudes no sentido contrário, no bem. E a terceira etapa dessa regeneração, depois do arrependimento e da expiação, que é a reparação do mal. Não basta você pagar pelo seu erro. Você, a partir daí, vai ter que refazer o caminho, no sentido de reparar o mal. Fazer o bem em relação àquele ou àqueles contra quem você fez o mal no passado. É aquela coisa, não basta não fazer o mal. É preciso que façamos o bem. Não fazer o mal já é ótimo, né? Já é uma resposta positiva nossa, já é uma demonstração de nossa evolução. Não fazermos o mal, mas precisamos ir além. Nós precisamos fazer o bem, nós precisamos praticar o bem. Amparar, auxiliar, ajudar, socorrer, perdoar o outro, o próximo. Então, esse princípio da soberania exige que cada um de nós individualmente e cada nação coletivamente tenha desbastado de si esses sentimentos negativos, de orgulho, de egoísmo, de interesses materiais sobressaindo em detrimento de interesses ou de valores morais. À medida que isso for alcançado, naturalmente, essas relações entre as nações, esses conflitos, né, e essas próprias fronteiras, elas vão desabando e cedendo lugar a uma condição humana mais feliz aqui na Terra. E, com certeza, nos mundos mais evoluídos, essa divisão dos povos em nações, né, com limites e fronteiras, né, intransponíveis, com certeza isso já não mais existirá. E é isso que um dia certamente acontecerá no nosso planeta, né, quando atingirmos um outro patamar evolutivo. Né? Então, como eu disse logo no início, tudo evolui, não apenas os indivíduos, os espíritos individualmente, mas todos nós, coletivamente, as nações, os planetas, o universo, tudo evolui, tudo progride. E um dia chegaremos lá. Né? Um dia, com certeza, alcançaremos um patamar em que já não mais precisaremos nem das leis humanas, nem da justiça humana, porque todos já estarão com as leis divinas, né, que estão escritas na nossa consciência, estarão com muito mais clareza de conhecimento a respeito dessas leis e, acima disso, aplicando-as de forma indistinta, né? Então, todos estando praticando já essas leis divinas, com certeza estaremos em um planeta muito mais evoluído. Né? Chegaremos lá. Vai demorar? Vai. Mas Deus tem toda a paciência do mundo. Deus não nos cobra nada, Deus não nos impõe, Deus não tem pressa. Então, se a gente quiser parcelar a nossa dívida perante as leis de Deus, nossa, isso aqui é um credor maravilhoso, o credor ideal, né? Que deixa a gente parcelar em quantas vezes quiser, pode até dar uma moratória, passar alguns séculos sem pagar um centavo dessa nossa dívida perante as leis de Deus, que esse credor não vai fazer nada, simplesmente vai aguardar, nos impondo, né, as consequências da nossa inércia, as consequências dos nossos
das nossas escolhas equivocadas, mas não tem nada não. A gente vai pagar centavo a centavo essa nossa dívida e com certeza estaremos no mundo muito melhor. Então, esses princípios constitucionais que nós vemos hoje já deixarão de ser uma norma escrita da lei humana. Vai ser simplesmente algo que está aqui intrínseco à nossa própria consciência, que está ali entranhada na nossa mente, na nossa memória espiritual, e faremos uso dessas leis, desses princípios, da melhor forma, sem precisar de nenhuma intervenção alheia. Basicamente é isso, Renan, né? A gente vai conversando e vai dando, né, um acréscimo ou outro que possa surgir como necessário. Caro Kelps, realmente você escolheu e abordou de forma excelente um tema que é dos mais relevantes assim, para nós, seres humanos, para nós espíritas, né, para nós juristas. Queria abrir a palavra para quem quisesse dar sua opinião. Eu já percebi que aqui Rafaela levantou a mão aqui, a mão virtual, né? Que se chama ali no Google Meet. Então, eu passo a palavra e abro aqui uma lista, né? Para quem quiser se inscrever para fazer alguma pergunta, alguma intervenção, tirar dúvida, né? Com o nosso querido Kelps, que abordou de uma forma excepcional esse tema. Então, eu sem demora, passo a palavra para a Rafaela, para ela colocar a sua pergunta, sua dúvida, né, em evidência. Pode falar, Rafaela. Oi, bom dia. Eu não vou me alongar muito, não. Na verdade, eu queria parabenizar o Kelps. Realmente foi excelente. E Obrigado. eu só queria fazer uma consideração. Eu gostei bastante do que você falou em relação ao julgamento do Supremo. E aí, quando a gente vai tratando dos princípios, de fato, o princípio da dignidade humana, dele derivam vários outros. Mas aí a gente não tem um princípio à vida, a gente tem um direito à vida. E eu acho que o direito à vida, ele se sobrepõe a qualquer princípio. Vamos dizer assim, numa escala kelsiana, o princípio estaria inferior ao direito. Basicamente isso, assim, eu realmente gostei muito. Foi super esclarecedora para mim em vários pontos. Basicamente isso. E aí eu já quero aproveitar, não vou me alongar porque eu vou precisar me ausentar, mas eu não queria deixar de parabenizá-lo. Muito obrigado, Rafael. De fato, você disse bem, né? O direito, essa garantia da inviolabilidade do direito à vida está no caput do artigo 5º, né? E ainda que não fosse assim, o mero fato de ser a vida o valor maior a ser preservado em qualquer ordenamento jurídico, com certeza é um direito ou uma garantia que se sobrepõe aos demais princípios. Os princípios são decorrentes da própria existência da vida. Da vida. Como eu falei, se não houvesse vida, não haveria sequer dignidade da pessoa humana, porque só existe pessoa humana quando existe a vida, né? Então, é um destaque interessante que você faz, porque realmente tudo o mais vai derivar desse mesmo direito, ou essa garantia fundamental da inviolabilidade do direito à vida. Muito embora, às vezes, a gente tenha uma vida sem dignidade, né? Mas aí é que está. Aí você tocou um ponto interessante, Rafaela, porque eu me lembro do julgamento dessa própria DPF no Supremo, e o então ministro já aposentado, oh meu Deus, tenho fé em Deus eu me lembrar o nome do ministro, que entrou juntamente com Carlos Brito, César Peluso, ministro Peluso. O ministro Peluso, ele que votou contrariamente a essa DPF, né? Ele disse uma coisa bem interessante no seu voto, que ele disse, vou tentar me lembrar mais ou menos como foi que ele disse, mas ele disse mais ou menos assim: o ordenamento jurídico,
serve para nós protegermos contra os atos injustos. E não se pode dizer que uma pessoa, que um ser que foi gerado, né, com uma doença, com uma limitação, pode ser um ato injusto, né? Isso é algo dentro do imponderável, dentro das leis de Deus, né? Então, o ordenamento jurídico serve para proteger dos atos injustos, e esse não é um Claro. ato injusto, não é? Algo mais ou menos assim que ele teria dito, que eu achei bastante pertinente. Aí você ia comentando alguma coisa, Rafaela, você falou, eu estava... Não. Era só essa contribuição mesmo. Mas, realmente, esse voto do ministro Peluso, né, nesse julgamento, somente ele e o ministro Menezes Direito que votaram contrariamente. Todos os demais, infelizmente, acompanharam o relator, foi o ministro Marco Aurélio, para admitir o aborto de anencéfalos como sendo fato atípico, né? Então, lamentável, a mim particularmente me parece bastante lamentável, né? Mas é importante que tivéssemos esses dois votos contrários, né? Até para fazer uma contraposição, né? E que realmente me pareceu muito bem fundamentado esse voto do ministro Peluso. Mais algum questionamento, Rafaela? Mais algum questionamento? Não. Era só isso mesmo. Eu concordo plenamente com o Kelps, tudo que ele falou. Sobre Obrigado pela parte que me toca. Sobre esse tema, que realmente estou muito feliz da fala do Kelps, foi em relação a essa questão do julgamento da arguição de descumprimento de princípio fundamental, número 54, né? Conhecido como ADPF 54. 54, falei 554, é esse mesmo, 54. Foi em relação à questão da possibilidade ou não do abortamento de fetos anencefálicos, né? Sobre esse tema, eu tenho um livro que é fantástico, né? Que é do Pablo Ricardo de Lima Falcão, e ele foi até meu professor de teoria geral do Estado, né? Teoria da política do Estado. Eu lembro que eu estava no primeiro período de Direito, e ele lançou um livro, eu acho que foi no ano de 2010, que chama-se Deformidade Fetal Grave e STF, entre as retóricas da vida e da dignidade. Muito interessante esse livro, né? Ele faz um apanhado científico, né, dessa questão dos fetos anencefálicos, em relação também ao julgamento que ocorreu, no caso, na DPF 54, e os fundamentos, né, de cada ministro. É bastante interessante e aprofundado. Eu recomendo fortemente esse livro. Interessante, eu não tenho realmente esse livro daí não, já li algumas obras tratando do tema, esse aí especificamente não, depois me passa aí o nome do autor para eu procurar. É a editora da UFPE mesmo, eu penso que tinha sido ou a tese de doutorado dele, ou é a de mestrado, eu penso que seja a tese de doutorado, entre deformidade fetal grave e STF, né, de Pablo Falcão. Então, assim, é muito interessante, né, e realmente esse tema é bastante palpitante, né, sobre a questão do abortamento. Claro que nós espíritas cristãos somos contrários, né, a essa possibilidade, não sem razão. Há um propósito divino, né, acerca do porquê dessa deformidade, né, do feto em formação. Se colocando algumas imagens, realmente são imagens fortes, né, daquela criança, né, que está sem a parte do cérebro, né, até mesmo com a ausência do cérebro, né, completo ou parcial.
e a perspectiva de vida, de sobrevida, né, após o eventual nascimento, né, que por razões de ser uma vida curta, né, breve, teria a possibilidade da gestante, da mãe, optar por dar continuidade ou não, né. E a gente sabe que, apesar de ser ainda intrauterina, né, ainda há vida, a vida uterina em formação, né, a gente sabe que tem fundamento científico e o próprio Código Civil, né, nossa lei, né, 10.406, de 2002, ele garante, né, põe a salvo desde a concepção à vida do nascituro, né. Ele, claro, não tem personalidade jurídica, mas ainda assim é garantido o direito à vida, né. O feto ainda põe a salvo, né, os direitos do nascituro, né. O nascituro é o feto em desenvolvimento, né, a criança na fase intrauterina. Então, realmente, Kelps, é um tema muito interessante. E a título de pergunta, além desse comentário, eu queria saber, não questão do entendimento doutrinário, né, que tem muitos escritos, mas do entendimento pessoal, né, de Kelps enquanto jurista, né, enquanto estudante, enquanto juiz, né, se você entende que há ou não alguma, dentre os princípios constitucionais, se há aqueles que, entre eles, há um reinante, né? Se há um princípio, né, que reina, ou se realmente estão na mesma hierarquia ali na Constituição. E também, depois, essa é uma primeira pergunta, e a segunda seria se realmente há a possibilidade de confusão, de entendimento de que o princípio seja regra no ordenamento jurídico. São essas duas perguntas que eu direciono a Kelps, né? Realmente tem muitas outras, mas basicamente essa questão de se há dos princípios funcionais. Né? A rigor, Renan, não existe hierarquia, né? Não existe assim um princípio que seja mais importante que o outro, em termos de hermenêutica constitucional, né? Diante de um caso concreto, um determinado princípio pode sobressair mais do que um outro, né? Mas nunca de uma forma plena. Né? Nós sabemos que, a depender do caso concreto, pode ser que um determinado princípio tenha mais peso, vamos dizer assim, interpretativo, do que um outro. Né? Porque não existe conflito entre as normas constitucionais. Né? Existe um conflito aparente de normas. O que pode acontecer é que a aplicação naquele caso concreto possa fazer sobressair um em detrimento do outro, né? Mas todos estão dentro de uma mesma hierarquia. Mas se tivesse assim que destacar um deles como sendo o mais relevante, eu destacaria realmente o da dignidade da pessoa humana, como macro princípio, como eu falei, né? Porque ele tem realmente, ele é como o devido processo legal. Devido processo legal é um princípio que dentro do ordenamento jurídico, principalmente no direito processual, dele decorre o contraditório, a ampla defesa, etc. São outros princípios também que são decorrências desse princípio maior, que é o devido processo legal. E aí o princípio da dignidade da pessoa humana, realmente, enquanto macro princípio, ele se destaca em relação aos demais. Porém, sempre relembrando, não há como ser aplicado de maneira absoluta, né, em detrimento de outros princípios, porque aí tem que ver sempre dentro do caso concreto a sua importância. Mas eu me lembrei, enquanto estava falando aqui, Renan, uma coisa muito importante que, às vezes, quando nós falamos a respeito dessa questão do aborto, da pena de morte, da eutanásia, né, o aborto no caso de estupro, né, não é que a doutrina espírita, ou nós espíritas,
sejamos insensíveis a ponto de não reconhecer a dor e o sofrimento de uma família que esteja com um ente querido muito doente, de forma irreversível, no hospital, e que não quer ver aquele ente querido sofrendo daquela forma e fica querendo ou pensando em desligar os aparelhos para a prática da eutanásia, por exemplo, né? Ninguém é insensível a esse sofrimento, como ninguém é insensível à situação de uma mulher que tenha sido estuprada e desse ato sexual violento tenha surgido uma gestação. Ninguém nega a dor, o sofrimento, a angústia que essa mulher vive e que não somente ela, mas os seus familiares, as pessoas mais próximas a ela, né? E que precisa realmente de uma atenção especial, como também ninguém desconsidera a dor e o sofrimento que passa uma família e uma mulher gestante que tem em seu ventre um feto anencefálico. A questão não é de relevar esse sofrimento, mas aquela história, a gente não pode um erro compensar o outro, né? Se houve o estupro, que seja punido de forma severa, seja punido de forma exemplar o criminoso, né? E aí eu sou bastante a favor da aprovação do Estatuto do Nascituro, né? Que prevê, dentre outras coisas, que aquele estuprador, uma vez gerado aquele filho, ele deva sim pagar uma pensão. Mas a mulher vai ter que conviver com esse estuprador o resto da vida. Não, não precisa conviver com ele. O pagamento da pensão não é chegar no portão da pessoa, na porta da pessoa e entregar aquele valor. É algo que é feito independentemente da presença dele. Sem falar que no caso do estupro, estatisticamente, a grande maioria dos casos que ocorrem dentro da própria família. Às vezes é um parente próximo que está ali que cometeu aquele ato sexual violento, né? Então, a convivência, de uma forma ou de outra, já existia e talvez até seja continuada mesmo após essa situação. Mas, enfim, em todas essas situações, cabe ao Estado dar todo o suporte psicológico, assistencial, né, para que tente, ao menos, minimizar essa dor e esse sofrimento. O que não se pode é relativizar a vida humana e fazer com que aquele feto decorrente de um estupro, ou aquele feto que e pela doutrina espírita nós sabemos, aquele feto que está ali sendo gerado com essa limitação da anencefalia ou qualquer outra anomalia, a gente sabe que isso daí é decorrência mesmo do processo evolutivo, não há nada que ocorra por acaso, como eu disse. Então, se isso está ocorrendo, há uma necessidade de que aquilo ocorra, né, que aquela gestação ocorra, né, que aquela mãe passe por aquela situação como consequência natural de algo que esses espíritos fizeram por merecer no seu passado. Então, é necessário que haja, sim, um atendimento psicológico, um atendimento, até mesmo se for o caso dessa gestante não querer ter esse filho, no caso do estupro, né, que ao final dê esse filho para adoção, mas não suprimir essa vida, que é uma vida, um espírito que é uma outra individualidade que não pode pagar pelo erro cometido por aquele que o gerou, né? E eu me lembro que tem um artigo publicado em uma das revistas da Abrame, de um médico lá de Santa Catarina, Ricardo de... Agora me deu um branco, Jesus. Mas existe um artigo, até ligado à Associação Médico Espírita lá de Santa Catarina, Ricardo de Bernardi, lembrei agora. Aí ele fala, né, que ele participando certa vez de uma reunião mediúnica,
surgiu uma comunicação por uma médium que era direcionada a um casal trabalhador espírita que estava presente naquela própria reunião mediúnica e que essa comunicação, esse espírito comunicante, se dirigiu a esse casal, referindo-se que, agradecendo a eles pelo fato de eles terem mantido a gestação, aquela mulher, aquela médium, aquela mulher que estava participando da reunião mediúnica com seu marido, ela estava grávida de um feto anencefálico. Foi sugerido a essa mulher que praticasse o aborto, sugerido pelo próprio médico que a assistia. Ela não aceitou, o espírita que era, disse, não, vou levar até o final a gestação, e durante a gestação deram muito carinho, muita atenção, conversaram muito com aquele espírito ainda no ventre, né? E aquele espírito veio daquela comunicação, agradecendo a eles, dizendo que realmente ela estava passando por um processo de regeneração e que aquela reencarnação serviu justamente para a recomposição do perispírito, né, que havia sido, digamos, maltratado em razão de um suicídio, e que aquele período de gestação em que ela passou ali recebendo carinho, recebendo orações, recebendo todo o amor que aquele casal, aqueles pais estavam dando a ela, foi suficiente para que ela realmente pudesse recompor o seu perispírito, né, e pudesse se renovar. E disse também esse espírito que estava autorizado a revelar que voltaria novamente e estava já se preparando para tornar novamente naquela mesma família, filho daquele casal, né, numa outra gestação que seria normal. E, de fato, aquele casal, passados alguns meses, né, veio a descobrir que ela estava grávida e, de fato, deu à luz uma menina saudável, né, e que supõe-se, evidentemente, que tenha sido exatamente esse mesmo espírito comunicante que foi lá agradecer pelo amor e pelo carinho que aquele casal deu. Então, veja, nada acontece por acaso. Se existe aquela gestação de um feto anencefálico, com certeza é uma necessidade evolutiva, tanto do espírito ali reencarnante, quanto daquele casal que não está ali submetido àquela situação, sem merecimento ou sem necessidade. Talvez até tenham pedido que aquela situação ocorresse para que eles pudessem dar a oportunidade para que aquele espírito se regenerasse, né? Então, é isso. Não é que sejamos insensíveis. O sofrimento existe. O sofrimento deve ser minimizado da melhor forma possível, mas que não seja pela supressão dessa vida, porque, e aí no próprio livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, num dos capítulos tem uma epígrafe lá que é do Espírito São Luís, né, numa parte lá que fala sobre a eutanásia. Ele diz, abstente de suprimir a vida, nem que seja por alguns segundos, porque esses segundos podem trazer muitas lágrimas no futuro, né? Ou seja, no caso de uma eutanásia, por mais que a gente sofra sabendo daquele sofrimento do ente querido que está ali, né, num estado vegetativo e sofrimento, a gente deve se abster de suprimir aquela vida, nem que seja por alguns segundos. Esses poucos segundos que restavam de vida talvez fosse o necessário para que aquele espírito se arrependesse, necessário para que aquele espírito realmente recebesse digamos assim, uma revelação, uma iluminação, né, que estava faltando para ele, né? Então, aguardemos, né, e confiemos em Deus e nos seus propósitos, porque, com certeza, assim agindo, nós estaremos agindo de acordo com as leis divinas, não contra elas, e não nos submetendo às consequências negativas da sua violação. Perfeito, meu caro. Aqui,
nossa presidente Bárbara, ela acho que não está podendo falar, mas ela escreveu aqui no chat, aqui do Google Meet, e ela diz assim: obrigada pelos esclarecimentos, Kelps. Parabéns pela escolha e desenvolvimento do tema. Kelps, enquanto movimento espírita, somos bastante atuantes no desenvolvimento de ações de assistência social. Poderíamos colaborar mais eficazmente com a sociedade para além do assistencialismo na busca de maior efetivação de direitos constitucionalmente garantidos? É uma pergunta. Em caso positivo, você acha que entidades como a AGE, a Abrame e AME podem ser fundamentais? São essas duas perguntas aqui. Deu para entender? Deu sim. Eu estou lendo aqui na tela, né, no chat aqui, né? E bastante interessante, Bárbara. Obrigado aí pelas perguntas, na verdade, tem mais de uma no mesmo texto. Eu diria que sim, Bárbara. Veja só. Em relação à primeira questão sobre o assistencialismo, a gente até sabe que mesmo dentro do movimento espírita há aqueles que acham que o espiritismo não precisa, não deveria estar se preocupando em arrecadar donativos para distribuir com famílias carentes, etc., porque isso aí é assistencialismo, que isso é papel do Estado, né? E que é aquela coisa que temos que buscar ensinar a pescar e não dar o peixe. Sim, sabemos disso, mas também sabemos, primeiro, que o assistencialismo é uma forma também de cada um de nós demonstrar a nossa humildade, né? Isso é uma forma de nós diminuirmos um pouco do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Então, à medida que nós agimos de forma altruísta, pensando no próximo, auxiliando ao próximo, ainda que materialmente, e sabemos que a caridade não é apenas a caridade material, a caridade moral é tão ou mais importante quanto, não é? Mas numa sociedade tão desigual, numa sociedade em que existe tantas pessoas passando fome, passando necessidade, isso sim é digamos assim, uma imposição para nós espíritos, né, de praticar a caridade, né? Fora da caridade não há salvação, como diz a própria, digamos assim, o epíteto da doutrina espírita, né? Então, o assistencialismo é essencial, né? Ai daqueles necessitados se não fossem os altruístas que prestassem esse tipo de auxílio, esse tipo de atendimento, né? Seria muito mais difícil passar por essa encarnação com tanto sofrimento. Bom, isso é uma questão. Então, o assistencialismo é, a meu ver, essencial, pelo menos na conformação atual da nossa sociedade aqui na Terra, né? Ainda temos muitas pessoas materialmente necessitadas, miseráveis até. Em relação à questão da efetivação de direitos constitucionalmente garantidos, acho, sim, muito importante que instituições como a Abrame, a AGE, a AME e outras tantas possam agir, né? Eu só cuidaria, Bárbara, de ter o máximo de cautela possível, o máximo de precaução possível, principalmente no atual período que a humanidade está passando, no sentido dessa grande polarização político-ideológica, né, no sentido dessa divisão grande que a nossa sociedade, não apenas no Brasil, no mundo todo, nós estamos assistindo a essa situação, né, e as redes sociais, essa comunicação direta e em tempo real que nós vivenciamos, de certa forma, propicia esse tipo de situação. Então, eu tenho uma preocupação muito grande para que nós, dentro da doutrina espírita, possamos sempre agir, e agir
positivamente, agir proativamente, porém, sem deixar que isso, de algum modo, descambe para uma discussão político-ideológica, para uma divisão que não favoreceria em nada a própria doutrina e não favorece a cada um de nós individualmente enquanto espíritos em evolução. Né? Eu vejo, por exemplo, com todo respeito, mas com muita reserva, muitos espíritas, por exemplo, que são favoráveis à legalização do aborto, por entender que não há, que não é a lei, né, não é criminalizando o aborto que vai se resolver o problema, né, do aborto, e aí vem aquela questão de que a mulher, morrem muitas mulheres nas salas de aborto clandestino, então, se legalizasse e o aborto pudesse ser feito de forma mais assistida na rede pública, né, de saúde, aí minimizariam essas mortes das gestantes e tal. Bom, respeito essa opinião, porém não concordo, porque isso não está de acordo com a própria doutrina espírita. Né? Na doutrina espírita nós temos, sim, a vida como valor máximo, da mesma forma que na nossa Constituição. Então, a vida deve ser preservada em qualquer circunstância. A criminalização não impede, realmente não impede a prática do aborto. O aborto continua sendo praticado de forma clandestina por aí afora. Mas em dois aspectos. Primeiro, liberando o aborto, legalizando o aborto, tornando ele, tirando a tipificação do crime do aborto, com certeza vai ser um estímulo a mais para que outras mulheres que hoje se resguardam e não praticariam o aborto por não quererem correr certos riscos, certamente estariam muito mais à vontade e estimuladas a praticarem mais abortos. E eu acho que isso daí, criminalização, de alguma forma, serve de freio, mesmo porque, em 22 anos de magistratura, nunca, eu já fui titular de vara de tribunal do júri, por alguns anos, nunca vi uma única mulher ser processada e levada a julgamento pela prática do aborto. Nunca. No estado da Paraíba, eu desconheço um único caso sequer que tem. Então, não é o fato de estar criminalizando que está, né, de alguma forma, pressionando as mulheres e tornando as mulheres, né, mais vítimas do que criminosos. Não é isso. Né? Isso é um primeiro ponto. Um segundo ponto que me preocupa muito é saber que isso decorre mais de uma postura político-ideológica. Né? Então, essa legalização do aborto não faria com que algo de melhor pudesse surgir para a nossa sociedade. Seria, a meu ver, um retrocesso na nossa legislação. Né? O próprio Chico Xavier disse certa vez que se um dia o aborto vier a ser aprovado no nosso país, como que uma nuvem negra, né, se colocaria sobre a nossa nação, né, e isso traria muito mais dor e sofrimento para a nossa sociedade como um todo. Né? Então, muitas outras questões. Ontem mesmo participei de uma reunião aqui do Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita Paraibana e foi trazido à discussão um projeto que me pareceu muito importante e valoroso de preservação do meio ambiente, né? Para que cada federativa constitua uma comissão, um comitê, né, de defesa do meio ambiente para trazer a lume dentro das casas espíritas e tal, conhecimento a respeito de questões ambientais. Perfeito,
maravilhoso. Eu aprovo, apoio e acho extremamente importante isso. Mas aí ressalto sempre o cuidado que devemos ter para que esse debate sobre questões ambientais não esbarre também em debate de ordem política. Porque o governo tal ou o governo qual protege mais ou protege menos, ou libera mais ou libera menos, está entendendo? Essa preocupação temos de ter dentro da doutrina espírita. Então, ame, haja, brame, podem perfeitamente agir, mas o esclarecimento, agir no incentivo, né, à defesa da vida, incentivo à defesa do meio ambiente, incentivo ou combate à questão da segregação ou da questão racial, tudo muito condizente com a doutrina, mas desde que sem esbarrar na questão político-ideológica, né, cada qual, independentemente da sua posição política no contexto social, que haja buscando sempre vinculação ao que a doutrina espírita prega e esclarece a respeito. Entendeu, Bárbara? Então, assim, acho realmente relevante, né, todos nós agirmos nesse sentido, mas sempre buscando evitar a discussão política e ideológica, porque é isso que os espíritos, digamos assim, menos nobres, que queiram a divisão, que queiram a destruição do movimento espírita, é isso que eles querem, é dividir, é fazer com que nossos pontos fracos sejam ressaltados e daqui a pouco tenhamos uma segunda classe aí de espíritas, os espíritas do lado A, os espíritas do lado B, os espíritas do lado C, né? Isso aí me preocupa sobremaneira. Mas agradeço pela pergunta. Está sem microfone, Renan. Perfeito, Kelps. Muito obrigado. A Bárbara está comentando aqui no chat, né? Maravilha. Realmente são colocações muito bem refletidas, né? Muito ponderadas, como se espera, né? Não só de nós espíritas, mas do magistrado, né? Que exerce com excelência também a sua função, né? Na sociedade. Então, Kelps, aqui ainda temos uns 7 minutos, né? 7 minutos, temos mais um pouquinho de acréscimo, digamos, por conta da gente deu um prazo, né, para o pessoal se organizar da entrada, né, da nossa reunião, mas estamos nos dirigindo aos momentos finais, né? E dessa forma eu não teria mais perguntas, né? Seria umas perguntas mais técnicas, né, da parte jurídica. E talvez abriria espaço para mais outra palestra, né? Realmente, já ficando o convite direto e indiretamente para você fazer a sua parte 2, né, dos princípios profissionais à luz da doutrina espírita. Mas, Kelps, eu gostaria de passar a palavra a você. Antes, que eu gostaria de perguntar a alguém, né, se tem alguém aqui tá aqui na nossa chat online, ou então na nossa reunião online, né, na sala de reunião, se alguém queria fazer alguma última pergunta. Estou vendo aqui Cineide, Maria do Socorro também, né? Se Cris ou Edu gostaria de fazer alguma pergunta a mais, Júlia ou Jacilda. E mais, pessoal. Então, ou é porque entenderam silêncio, tudo, né? não entenderam nada, né, como se diz. Eu acho que entenderam bastante e estão, de certa forma, satisfeitos, né? Então, Kelps, eu passaria a palavra para você dar as suas considerações finais, né, sobre a temática, né, seu fechamento, enfim, o que você achar pertinente e eu gostaria de dar alguma ênfase, um destaque. Com a palavra, tá legal. Tá legal. O que eu destacaria mesmo, Renan, Bárbara e demais companheiros aqui presentes,
é a nossa própria, digamos assim, atuação individual. Como eu falei logo no início da minha explanação, tudo no mundo evolui, né? Desde os espíritos individualmente até o universo, né? Está nesse processo evolutivo. Mas os mundos não evoluem, os planetas não evoluem, as sociedades não evoluem se nós individualmente não fizermos. Não é algo que venha de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, se nós queremos ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade mais humana, né, que valorize mais o ser humano, né, que valorize mais o ser e não o ter, cabe a cada um de nós fazer a sua parte. Não adianta eu querer cobrar do outro, não adianta eu querer cobrar dos governos, não adianta eu querer cobrar dos dirigentes, não adianta eu querer cobrar de Deus se eu não estiver fazendo a minha própria parte, né? Então, essa reforma íntima, essa reforma interior que cada um de nós precisa fazer, né, no sentido de buscar cada vez mais nos alinhar com as diretrizes que nos foram ensinadas, principalmente por Jesus, se nós não buscarmos desbastar em nós as nossas mazelas morais, os nossos próprios valores, né? Nos libertando do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do ciúme, da cobiça e, enfim, de tantos sentimentos negativos que ainda nos assolam, nós continuaremos exatamente como estamos. E vamos ser levados de roldão, né, junto com a massa, de acordo com as imposições das leis de Deus, né? Então, depende de nós. Se nós fizermos a nossa parte, contribuindo individualmente para a consecução de um mundo melhor, coletivamente conseguiremos alcançar algum objetivo. Se for fazer uma comparação bem boba, bem pueril, mas que pode servir de ilustração. Se nós moramos num condomínio de casas ou de apartamentos, se eu dedetizo a minha casa, coloco veneno ali nos ralos e nos cantinhos das paredes e tal, durante um certo tempo, vou estar ali protegido, porque no ambiente mais próximo ali da minha unidade, né, aqueles insetos não vão se aproximar. Mas se os vizinhos, os imóveis vizinhos não fizerem o mesmo, cedo ou tarde, o mais rapidamente possível, vão chegar esses insetos, o veneno não vai mais surtir o mesmo efeito e vai estar da mesma forma atingindo o meu imóvel. Então é assim a mesma coisa. Se eu continuo com essas minhas mazelas todas, contaminado com esses sentimentos negativos, com esses pensamentos negativos, né, eu estarei contribuindo também para contaminar as pessoas que estejam ali ao meu redor, né? Então, é preciso que cada qual faça a sua parte. Se nós fizermos isso, nós realmente vamos alcançar o mais rapidamente possível esse fim desse processo de transição planetária que nós estamos vivenciando, né? Cedo ou tarde nós vamos alcançar. Às vezes a gente pensa que, só para finalizar, a gente pensa que as coisas estão piorando, porque a gente está vendo aí um recrudescimento da violência, o recrudescimento do mal. Quando nós paramos para pensar, na verdade, é necessário que esse estado de coisas chegue para que nós possamos, né, dar aquele freio de arrumação para poder as coisas melhorarem, né? Então, que às vezes aparentemente é algo que até estaria contrariando a própria lei de progresso. Como é que no passado nós não vivíamos um período de tanta violência como nós estamos vivendo hoje? Será que não?
Será que tínhamos mais segurança alguns séculos ou milênios atrás do que temos hoje? Né? Não, a verdade é que às vezes é necessário, né, que haja um recrudescimento, né, dessa situação de dor e de conflito para que nós percebamos mais nitidamente esse mal e façamos a nossa parte para mudar esse cenário. E é isso que acho que nós estamos vivendo hoje e tenho certeza que, cedo ou tarde, a humanidade vai dar uma guinada e nós vamos conseguir nos elevar muito mais rapidamente. Né? Então é isso, façamos a nossa parte e esperemos que Deus, na sua justiça infalível, com certeza saberá nos abençoar com as coisas boas que virão daí. É isso. Mais uma vez, agradecer penhoradamente aí pelo convite, agradecer pela honra de estar aqui com vocês participando desta live, né? E sempre me colocando à disposição quando precisarem, a gente poder estar aqui novamente. Nós que agradecemos, Kelps, e realmente foi uma explanação brilhante e que engrandeceu a todos nós. Aqui tiveram alguns comentários no chat aqui, e eu vou ler agora, né? Bárbara comenta, nossa presidente comenta, né? Verdade, Kelps, se tem algo que está em nossas mãos, transformar é a nós mesmos, né? É a transformação de nós mesmos. A Bárbara comenta aqui também. Muito obrigada pela doação de seu tempo, por suas palavras. Volte logo, queremos ouvi-lo sempre. Muito obrigada pela doação de seu tempo, por suas palavras. Volte lá, ela colocou 2 vezes. Queremos ouvi-lo sempre. Júlia comenta aqui. Parabéns, Kelps. Brilhante exposição que nos leva a refletir como cidadãos, sem negligenciarmos os princípios cristãos. Gratidão pela sua disposição em doar-nos tantos conhecimentos. Pronto, eu faço minhas palavras, né? Até minha mãe comentou isso aqui, né? Júlia Nascimento é minha mãe, ela gosta de acompanhar sempre a palestra da ASM, né? Nesse período de pandemia está sendo, de certa forma, um lado bom é que essas reuniões online, elas realmente encurtam, né, o espaço e o tempo, né? A gente não precisa se deslocar da Paraíba, de João Pessoa para Recife, né? Verdade, verdade. Então, são esses agradecimentos e realmente essa nossa reunião, né, sobre os princípios constitucionais da lei da doutrina espírita ficará marcado aí. E essa reunião está sendo gravada, né, vai ser editada, né, vai ter algumas falhas que realmente minha internet aqui deu uma oscilada, né, teve algumas falhas, vai ser editado. A gente vai colocar no nosso canal do YouTube realmente um estudo permanente aí, a sua abordagem. Tá bom, meu caro? Eu agradeço também. Eu que agradeço mais uma vez pelas palavras de carinho. Eu espero poder ter correspondido ao que esperava. Com certeza, né? E vamos encurtar esse tempo, já que você falou que veio aqui em 2013, né? 2014, aqui na FET. Foi, eu acho que foi em dezembro de 2013, novembro, dezembro de 2013. Pois é, 8 anos, já é bastante tempo, né? Eu lembro de você estava com o cabelo um pouco maior, né? Eu lembro. Era. 8 anos mais novo, né? Eu recordo desse tempo. Parece que foi um dia desse, né? Mas assim. É verdade. Eu queria saber se alguém tem algum outro comentário. Acho que são basicamente esses os posicionamentos, né? Realmente é um tema que ele abre, né, essa perspectiva para outros temas, né, a respeito do devido processo legal, né, a temática acerca do instrumentalismo e garantismo funcional. São realmente são perguntas que eu faria, mas que realmente o tempo iria tomar bastante do nosso tempo. Né? Fica para aí para o nosso segundo convite, já que Bárbara comentou 2 vezes aqui, volte logo, né? Volte logo para a nossa AGE aqui em Pernambuco. É isso aí. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer a nossa prece de encerramento. Neide, acho que se Edu gostaria de fazer. Então, eu estou vendo que se ninguém se manifestar, eu mesmo faço essa prece de encerramento, que é a prece de agradecimento. Então, mais uma vez, Kelps, agradecemos bastante, né?
sua presença aqui, nos brindou com a sua presença. Então, caros irmãos, mais uma vez, né, vamos manter a nossa sintonia elevada, né? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. Não nos deixeis cair, e livrai de todos. Querido Mestre Jesus, caros amigos que nos assistem nesse momento, agradecemos pela oportunidade de estudo e reunião da Associação Júri Espírita do Estado de Pernambuco, que teve como nosso palestrante expositor nosso irmão Kelpo Vasconcelos, e fui muito feliz nessas colocações, e que serviu para aprimorar nosso conhecimento, reflexões e possibilitar nosso adentramento espiritual e nossa atuação como profissionais do direito, como cidadãos, né, na sociedade, sempre com a mente voltada para o ensinamento cristão, proporcionar a do nosso Mestre Jesus. E assim, com essas rogativas, que possamos utilizar na nossa prática cotidiana para fazermos uma sociedade mais justa e equilibrada, um aumento de regeneração. E assim seja. Gratidão, pessoal. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado e um bom resto de domingo para todos nós. Feliz domingo a todos nós. Agradecemos mais uma vez. Um grande abraço aí, Kelps, aí, diretamente de uma pessoa. E eu acho que próximo ano, né, já, se Deus quiser, se assim for possível, estaremos reunidos, né, presencialmente aqui já na Federação Espírita Se Deus quiser. E realmente vai ser um momento de muita alegria, como está sendo já a partir de agora, né? É isso mesmo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e um feliz domingo a todos, né? E até o mês de dezembro, né? Nossa reunião derradeira do ano, né? 2021. Tá ótimo. Um abraço, pessoal. Kelps, agradecemos realmente e infinitamente. Muito obrigado, amigo. Eu que agradeço. Um abraço a todos. 21 de novembro de 2021, aqui encerramos a nossa reunião da AGE Pernambuco. Um abraço, pessoal. Até logo.